Olá, tudo bem? Então vamos hoje para mais uma aula. Já estamos quase no fim, tá, da nossa disciplina. Para quem não me entregou a prova, nossa provinha teórico-prática, pode estar me entregando, né, até hoje às 10h30, tá bom? Então vamos lá. Biossegurança em massoterapia. Nós já falamos bastante sobre a biossegurança, né? Falamos bastante sobre os cuidados básicos. Eu vi que vocês já conseguiram entender quais são os princípios da biossegurança, para que ela é importante. Vocês já conseguiram entender como vocês vão utilizar a biossegurança no mercado de trabalho, nas atividades diárias de vocês. Então, vocês já conseguiram ter esse embasamento da biossegurança, tá? Então, eu só coloquei aqui para vocês, então, dentro da massoterapia, como que vocês vão empregar a biossegurança dentro da masso, tá? Como que vocês vão realizar as atividades de vocês diariamente com biossegurança? Então, vocês vão fazer asepsia, desinfecção, descontaminação de equipamentos, instrumentos e superfícies, tá? Então, vocês têm que fazer essa asepsia, vocês têm que cuidar na hora de estar manuseando um cliente dentro da massoterapia. Dentro, então, nós vimos da biossegurança, existem os riscos biológicos, tá? Por que eu tô falando dos riscos biológicos? Porque nós já vimos os riscos físicos, os riscos químicos e os outros tipos de riscos existentes. Mas como nós vamos entrar na disciplina de microbiologia, então agora eu coloquei aqui um trechinho, né, para vocês relembrarem o que é o risco biológico. Então, risco biológico são micro-organismos que podem contaminar o trabalhador. E são basicamente as bactérias, os fungos, os bacilos e os parasitas. Quais são os cuidados, né, que tem que ter dentro da massoterapia? Então, lavar bem as mãos e os antebraços com bastante água e sabão, antes e depois de cada massagem, tá? Se necessário, fazer o uso do álcool em gel, né? E a cada atendimento, substituir toda a roupa de cama utilizada, seja ela o lençol, seja ela as toalhas, seja ela coberta, etc. Tudo que vocês utilizarem em um paciente, vocês vão ter que substituir, né, por um produto novo e limpo, né? Então, gente, nós vamos estar entrando na microbiologia, tá? Será a nossa última matéria referente, né, à nossa disciplina. Então, assim nós vamos ter já conseguido cumprir todo o cronograma. Então, eu vou estar explicando para vocês. Hoje nós vamos fazer uma introdução à microbiologia. Eu quero lembrar vocês que não é a disciplina microbiologia, tá? A nossa disciplina é biossegurança. Mas por que tem que ter a microbiologia? Eu vou dar uma leve pincelada para vocês que vocês tenham uma introdução à micro, para que vocês entendam a importância de ter uma segurança no local de trabalho de vocês, tá? A importância de uma higienização, porque vocês vão entender como funciona, tá? Esses micro-organismos que nós não vemos, que estão presentes diariamente na nossa rotina, seja na nossa rotina de trabalho, na nossa rotina em casa. Então, esses micro-organismos estão presentes, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns tópicos para vocês, referente à microbiologia, que vocês vão ver muito dentro dessa disciplina. Vocês vão ver muito no campo de trabalho de vocês, porque vocês são da área de saúde, então vocês vão escutar muito essas palavras. Então, é importante que vocês conheçam essas palavras e conheçam quais são os significados, para que quando vocês ouvirem, ou quando vocês lerem algum artigo, quando vocês, né, estiverem tentando procurar algum artigo para fazer algum trabalho, ou até mesmo entender o que está acontecendo, vocês tenham a capacidade de estar entendendo o que essa palavra significa, tá? Então, agente etiológico, tá?
etiologia, tá? Etiologia, ela é um estudo da causa, tá? Então, o que é um agente etiológico? É o causador, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês da dengue. O mosquito é um agente causador da dengue, o Aedes aegypti? Não. O mosquito, ele não é o agente causador. Ele é um vetor, tá? Ou seja, ele transmite, tá? O agente etiológico, no caso da dengue, é o vírus, não é o mosquito, tá? Então, lembre bem dessa separação. E o que é o vetor? Como eu falei, o mosquito, ele é o vetor. Então, dentro do vetor, que é o transmissor, ele existe o biológico e o mecânico. O biológico é onde acontece a multiplicação do parasito. E o mecânico não acontece a multiplicação, ele só serve para transportar. É o caso do mosquito. O mosquito, ele é um vetor mecânico, tá? O vírus, ele não se multiplica no mosquito, tá? Ele se multiplica, no caso, no ser humano, né? Que vai causar a doença. Período de incubação. O período de incubação, então, ele vem no tempo. É o tempo que leva entre fui infectado e apareceu os sintomas. Esse período, né, esse tempo que eu fico ali antes de aparecer o sintoma, é esse período que é o período de incubação. Vamos dar um exemplo do coronavírus. Os estudos estão dizendo que ele leva de 5 a 7 dias até surgirem os primeiros sintomas. Então, o período de incubação do vírus é nesse 5 dias, tá? Fui infectado, demorei 5 dias para apresentar os sintomas, tá bom? Patogenicidade. Patogenicidade é a capacidade que esse agente tem de causar uma doença, tá? É diferente da virulência. A virulência é a rapidez em que provoca a doença, tá? E a prevenção. Existe a diferença entre prevenção e profilaxia. Prevenção é as medidas que a gente toma para evitar a contaminação. Um exemplo de prevenção que nós estamos vivendo é o isolamento social, né? É uma medida de prevenção, tá? A profilaxia é quando nós já adotamos medidas que já existem, né, para evitar a contaminação. Um exemplo, a vacina. A vacina, ela é uma profilaxia, porque já existe uma medida preventiva. Então, existe essa diferença nos nomes. Incidência. Quando nós vemos incidência? Incidência é quando tem casos novos, tá? E é diferente de prevalência. Prevalência, eles fazem uma soma, casos novos, mas os casos que já existem, já foram contabilizados, já foram, alguns até já curados, né? Então, é a prevalência. Nós estamos ouvindo falar muito sobre pandemia e epidemia e endemia, né? Agora, o que nós estamos ouvindo falar? Que o coronavírus, ele é uma pandemia, né? Por que ele é uma pandemia? Porque aconteceu uma epidemia desse vírus em vários continentes ao mesmo tempo, né? Surgiu lá em Wuhan, na China, e ele foi se distribuindo em vários outros países, vários outros continentes, né? E numa questão muito rápida de tempo. Então, acabou todo mundo se contaminando ao mesmo tempo por um vírus que era desconhecido, tá? Então, por isso é uma pandemia. A epidemia, quando acontece, por exemplo, surgiu lá em Wuhan, na China, né? E começou a crescer muito rápido, começou a ter casos muito rápido. Eles estavam esperando uma incidência X e aconteceu um número maior do que o esperado. Então, é uma epidemia. Eu fiz até um gráficozinho aqui para vocês. Ver se vocês vão conseguir enxergar aqui. Eu desenhei para vocês. Então, é como começou a ter casos, de repente ele tá aquele pico, tá? Nesse pico aqui é quando ele sai fora do controle. Então, eles estavam esperando aqui essa quantidade de número X
e de repente dá aquele pico, então sai fora do controle que eles estavam esperando, né, da incidência, e então acaba virando uma epidemia. Mas o que é endemia? Endemia é uma prevalência de uma doença em uma área geográfica restrita. Vamos citar um exemplo: dengue, malária, são endemias, tá? Já acontecem todos os anos, e geralmente acontece em uma região específica. Por exemplo, região de mata, a febre amarela também, né? Regiões de matas, regiões mais quentes, regiões etc. Então, acontece todos os anos. Lembrem disso. Se aparecer, digamos, um surto por exemplo, apareceu regiões, vários países estão tendo febre amarela. É uma pandemia ou é uma endemia? É uma endemia, porque ela já acontece, tá? Todos os anos vai acontecer casos de dengue, vai acontecer casos de febre amarela, vai acontecer casos de malária, todos os anos. Tem regiões que acomete mais frequente, né? Então, nós vemos, assim, no nosso país, que existem regiões que têm mais propensão à febre amarela, por exemplo, Mato Grosso, Amazonas, né, que são regiões que têm mais mata, tá? Mas o que é a microbiologia, né? Microbiologia nada mais é do que o estudo de organismos que nós não conseguimos ver sem o uso de microscópios, tá? Então, são os fungos, são as bactérias, são os vírus, são os protozoários, né? São os eumintos. Então, todos esses micro-organismos que nós não conseguimos ver, né? São o que a microbiologia estuda. Então, dentro, né, do nosso sistema, ele existe células procariontes e células eucariontes. Vocês devem ter visto isso no ensino médio. Eu vou dar para vocês uma pincelada, tá, gente? Porque não é a nossa disciplina, não é disciplina de microbiologia, é uma disciplina de biossegurança. Então, somente uma pincelada para vocês. As células procariontes são as células, né, das bactérias, né? Bactérias, dos fungos, né, são as células procariontes. Então, o que são as células procariontes? São células unicelular, sem núcleo, não tem organelas nem membranas. Então, o que nós vemos aqui numa célula procarionte, né? Ela tem a parede celular, né, que vai proteger a cápsula. Ela tem poucos ribossomos, o nucleoide, né, onde permanece o DNA dessa célula. Então, esse DNA, ele não é envolvido por um núcleo, então ele fica solto dentro desse citoplasma. Esse verdinho aqui é o citoplasma da célula. Então, dentro da célula procarionte, então o DNA ele fica solto, ele não fica envolvido por um núcleo, tá bom? As células procariontes, elas pertencem ao grupo procariota do reino Monera. Então, como eu falei, elas podem ser bactérias, protobactérias, protocélulas, que são bactérias, cianofitas e micoplasmas, e podem assumir a forma de bacilos, espirilos, cocos, né? Eu coloquei aqui para vocês um exemplo. Aqui são os cocos, que são os cocos soltos. Aqui são os estreptococos, tá? Quando eles ficam de 4 ou mais cocos, né? Em forma assim, compridinho. Isso aqui a gente pode visualizar em microscópicos. E aqui são os estafilococos. Cada tipo desses cocos, eles são capazes de produzir alguma doença, tá? Então, você tá lá, faz uma raspagem, né, de alguma
alguma ferida, alguma coisa que leva para o microscópio para você visualizar, você vai conseguir identificar qual é provavelmente a doença que você está cometendo devido à formação dessas bactérias, tá? Então, aqui nós temos os bacilos. Então, nós temos os bacilos livres, né? E as espiraladas, tá? Então, quais são as principais características de uma bactéria? Então, como nós vimos lá, elas possuem a parede celular, né, na primeira imagem. Então, ela não tem o núcleo, né, não tem a carioteca, que vai dividir o núcleo celular e o DNA, né, e o nucleodo. Então, ele fica solto, o DNA dentro do citoplasma. Então, elas não possuem o núcleo verdadeiro, tá? Porque eles são formados por membranas, como nós vimos ali em volta, tem várias membraninhas que são formadas. Então, ele não tem um núcleo separado, tá? Então, o que as células procariontes não possuem? Mitocôndrias, retículo endoplasmático liso ou rugoso, o complexo de Golgi, plastídio, cariomembrana e lisossomos e várias outras estruturas que pertencem às células eucariontes, que são encontradas são células animais, né? No caso, animais, seres humanos, eles possuem as células eucariontes, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês mais uma imagenzinha para vocês de uma célula procarionte. Então, aqui nós vemos a parede celular, né? As fímbrias, que fica em volta. O DNA cromossômico, ele está solto, ó, vocês podem ver aqui. A gente tem os ribossomos, tá? A cápsula que envolve e o DNA plasmidial. Então, agora nós vamos ver a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte. Então, como nós vimos, a célula procarionte, ela não tem muitas estruturas, né? Já a célula eucarionte, ela tem presença de núcleo verdadeiro, ela tem material genético envolvido por uma membrana nuclear, ela tem organelas e membranas, tem ribossomos maiores e mais complexos do que as células procariontes, e elas têm presentes nelas o citoplasma. Então, eu coloquei aqui para vocês uma imagem, já conseguem ter a diferença, né? Então, aqui nós temos uma célula eucarionte, tá? Então, nós temos aqui o núcleo, tá? Aqui o núcleo. Dentro desse núcleo é que está o material genético da célula, tá? Então, nós vemos aqui os ribossomos em volta, os lisossomos, nós vemos os cloroplastos, tem vacúolos, tem aqui, cadê a mitocôndria? Mitocôndria, tá? A mitocôndria, ela é responsável pela oxigenação da célula, tá? Tem o complexo de Golgi, ele fica aqui juntinho com o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, aqui, ó, o retículo endoplasmático rugoso, ele começa aqui, e aqui nós temos o retículo endoplasmático liso, tá? E ela também possui uma parede celular, uma membrana, né, que vai proteger todas essas células que estão aqui dentro. Aqui eu coloquei para vocês a diferença, para vocês entenderem, tá? Ó, aqui é o DNA, tá vendo? Da célula procarionte. Para vocês entenderem da diferença da célula eucarionte, ó. A célula eucarionte, ela possui um núcleo. Então, o nosso DNA, o DNA está dentro aqui da célula. Ele está protegidinho, tá? Então, aqui nós temos a parede, né? A membrana celular, juntamente com a parede celular, a cápsula, né? Aqui os ribossomos, olha a diferença aqui, ó. Os ribossomos são um pouco maior. Aqui o complexo de Golgi, aqui o retículo endoplasmático rugoso, aqui é o retículo endoplasmático liso, aqui a mitocôndria,
e isso daqui tudo que em volta é o citoplasma. O citoplasma é como se fosse uma gelatina, tá? É um meio gelatinoso que é onde ficam essas estruturas, né, dentro dessa célula, e cada estrutura ela tem a sua função, tá? O nosso corpo, gente, ele é uma máquina. Então, cada estrutura aqui dentro tem uma função, tá? Então, a mitocôndria. Então, a função, como eu falei, ela é de respiração celular. Então, de oxidação da glicose, tá? Então, é dentro da mitocôndria que vai acontecer a oxidação da glicose, presente em toda a célula. O retículo endoplasmático rugoso, ele vai fazer a síntese de proteínas da nossa célula, diferente do retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso, ele vai produzir lipídios, tá? Mas os dois estão ali juntos, trabalhando, né, juntinhos. O retículo endoplasmático rugoso, ele vai fazer a síntese dessas proteínas e ele vai mandar essas proteínas lá pro complexo de Golgi. Aí o complexo de Golgi vai pegar essas proteínas e vai ver se ele devolve ou ele libera no citosol, né, no citoplasma. Então, aqui eu coloquei para vocês entenderem uma imagem do retículo endoplasmático. Então, aqui nós temos o retículo endoplasmático rugoso, ele é cheio de ribossomos à sua volta, e ele tem o núcleo, né, e o envoltório nuclear. Aqui dentro do núcleo é onde está o DNA da nossa célula. E aqui nós temos o retículo endoplasmático liso. Então, o complexo de Golgi, ele é uma estrutura muito importante dentro dos organismos dos seres vivos, tá? Ele leva esse nome porque quem descobriu ele foi um citologista italiano, Camillo Golgi, que descobriu. Então, ele leva esse nome em homenagem, né, ao Camillo. Ele é também conhecido como aparelho de Golgi ou complexo golgiense. Ele é responsável por armazenar, transformar e exportar as substâncias produzidas no retículo endoplasmático. Então, aqui eu coloquei mais um pouquinho para vocês aqui do retículo. Então, ele tem as vesículas transportadoras, tá? Então, ele vai produzir e daí ele vai excretar. Essas vesículas transportadoras, então, estão trazendo, né, as substâncias lá do retículo endoplasmático. Então, o complexo de Golgi, ele está aqui, né, sintetizando essas proteínas. E daí, aqui ele faz, através das vesículas excretoras, ele libera essas substâncias, né, essas proteínas que são secretadas no citosol. Toda célula, gente, como ela tem toda essa estrutura, ela precisa de alguma coisa que a sustente. É como se fosse o nosso corpo humano, tá? Nós precisamos do nosso esqueleto, que dê a sustentação no nosso corpo, para que segure o nosso corpo, nossos músculos, né? Que façam essa segurança de todas essas estruturas presentes. Na célula não é diferente, tá? Na célula eucarionte. Existe o citoesqueleto. Então, o citoesqueleto, ele é o que dá sustentação, ele é responsável pela resistência da célula. Ele é formado por vários tubos de proteínas que vai formar como se fosse uma rede em volta dessa célula, tá? E a função dele é estabelecer, modificar e manter a forma das células em perfeita situação. Então, eu coloquei aqui uma imagem do citoesqueleto para vocês, tá? Então, aqui, ó, são os tubos, tá? São vários tubinhos e ele vai formando como se fossem essas redinhas em volta para proteger a célula, para dar sustentação e deixar, né, a forma celular para que ela não extravase, tá bom? Eu tenho, gente, 2 vídeos para vocês, para que vocês consigam entender melhor sobre essas células procariontes e eucariontes, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês agora. Aqui. Deixa
Deixa eu achar um videozinho, vamos ver se vai dar certo. Então, primeiro eu vou colocar para vocês aqui das células eucariontes. Eu acho que ele vai ficar sem som, mas não tem problema. Cells are the smallest living units of an organism. São as células animais. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment, cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second category is prokaryotic cells. They don't have a nucleus or membrane-enclosed organelles. They do have genetic material, but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one-celled or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little organ. Organelles are the specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center of the cell. The nucleus contains DNA, or genetic material. DNA dictates what the cell is going to do and how it's going to do it. Chromatin is the tangled, spread-out form of DNA found inside the nuclear membrane. When a cell is ready to divide, DNA condenses into structures known as chromosomes. The nucleus also contains a nucleolus, which is a structure where ribosomes are made. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. As proteins move through the Golgi body, they're customized into forms that the cell can use. The Golgi body does this by folding the proteins into usable shapes, or adding other materials onto them, such as lipids or carbohydrates. Vacuoles are sac-like structures that store different materials. Here, in this plant cell, the central vacuole stores water. Going back to the animal cell, you will see an organelle called a lysosome. Lysosomes are the garbage collectors that take in damaged or worn-out cell parts. They are filled with enzymes that break down this cellular debris. The mitochondrion is an organelle that is the powerhouse for both animal and plant cells. During a process called cellular respiration, the mitochondria make ATP molecules that provide the energy for all of the cell's activities. Cells that need more energy have more mitochondria.
Meanwhile, the cell maintains its shape through a cytoskeleton. The cytoskeleton includes the thread-like microfilaments, which are made of protein, and microtubules, which are thin, hollow tubes. Some organisms, such as plants, that are photoautotrophic, meaning they capture sunlight for energy, have cells with an organelle called a chloroplast. The chloroplast is where photosynthesis happens. It's green because it has a green pigment called chlorophyll. Plant cells also have a cell wall outside of their cell membranes that shape, support, and protect the plant cell. Animal cells never have a cell wall. There are many other unique structures that only some cells have. Here are just a few. In humans, for example, the respiratory tract is lined with cells that have cilia. These are microscopic hair-like projections that can move in waves. This feature helps trap inhaled particles in the air and expels them when you cough. Another unique feature in some cells is flagella. Some bacteria have flagella. A flagellum is like a little tail that can help a cell move or propel itself. The only human cell that has a flagellum is a sperm cell. In summary, remember, eukaryotic cells are plant and animal cells with a nucleus and membrane-enclosed organelles, while prokaryotic cells are unicellular organisms without these things. All cells have a cell membrane, cytoplasm, and genetic material. And even though only... Vou mostrar para vocês outro videozinho. Deixa eu deixar aqui para vocês outro vídeo. Esse vídeo aqui é para vocês entenderem como funciona a estrutura de uma célula, como que funciona dentro, né? Enquanto nós estamos aqui, o nosso organismo ele está lá trabalhando, né? Então agora eu vou mostrar para vocês como funciona essa estrutura dessa célula para vocês. Mais um videozinho para vocês.
Então, gente, era isso que era a nossa aula hoje, né? Uma introduçãozinha à microbiologia. É uma matéria que eu gosto bastante, pena não poder se aprofundar muito com vocês. Na próxima aula eu vou estar falando mais um pouquinho sobre a micro. Hoje nós vimos já uma introdução sobre as células, sobre, né, procariontes. Provavelmente agora nós vamos focar mais sobre as células procariontes, que são as células que têm interesse na microbiologia, que são as bactérias, né? Então nós vamos estar falando sobre elas. E era isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Pode estar entrando em contato. E eu quero ver se hoje mesmo já lanço a nota para vocês da nossa prova de semana passada, tá? Então, quem não me entregou, por favor, gente, até 10h30 hoje pode estar me entregando, beleza? Então, obrigada. Tchau, tchau.